Kadyrov está em luto profundo. O filho não sobreviveu a um terrível acidente de carro em Grozny. Existem centenas de versões na mídia sobre o verdadeiro estado do futuro líder da Chechênia. O próprio Ramzan tenta disfarçar o quão chocante isso é. O FSB está por trás disso. Choque. Os drones ucranianos prejudicaram gravemente a imagem de Putin. Ataque à plataforma de lançamento de Oreshnik. Um campo de treinamento extremamente importante da Rússia ficou no epicentro do inferno. Enquanto isso, o clima de tensão aumentou na Groenlândia. Centenas de milhares de pessoas furiosas avançam contra Trump. A Europa está tensa e se preparando para cortar o EUA do resto do mundo? Que situação impressionante. Syrskyi anunciou algo incrível das Forças Armadas da Ucrânia no início da mega-ofensiva. E tudo isso aconteceu exatamente agora. Olá, eu sou Darina Rutskau e vamos começar. Sensação. O filho do líder da Chechênia, Ramzan Kadyrov, realmente morreu. O lutador checheno do UFC, Khamzat Chimaev, publicou nas redes sociais uma foto em preto e branco com Adam Kadyrov. A postagem sensacional apareceu imediatamente após a notícia sobre o terrível acidente de carro envolvendo ele. A tensão está aumentando. Assim, o acidente aconteceu na rodovia Staropromyshlen-Noye, em Grozny, perto de um restaurante e da casa de festas Sofia, localizados no chamado bairro de Putin da cidade. Sabe-se que o carro estava na frente do comboio e se movia em altíssima velocidade. E ao volante estava o próprio filho de 18 anos do chefe da Chechênia. O carro saiu da trajetória e bateu na grade de proteção. As imagens não são para os fracos de coração. Deslocar-se em um comboio é uma demonstração e, ao mesmo tempo, um medo constante. Kadyrov e outros representantes do regime entendem que a população os odeia. Por isso, eles não podem se locomover como pessoas comuns. Testemunhas do acidente relataram que o estado de Adam Kadyrov após o acidente era tão grave que era difícil reconhecê-lo. Fontes da oposição chechena afirmam que o filho de Kadyrov, em estado crítico, foi levado às pressas para Moscou e internado no hospital Botkin. A mensagem causou imediatamente repercussão e uma onda de perguntas perturbadoras. No entanto, o jornal New Europe insiste que não há necessidade de mais nada. Não houve evacuação de emergência. De repente, no dia seguinte, um vídeo de uma reunião com Adam Kadyrov apareceu no canal do Telegram de Ramzan Kadyrov, o que provavelmente é uma tentativa de negar que ele tenha sofrido um acidente de carro. Pela significativa contribuição e envolvimento na organização de segurança da usina nuclear de Zaporizhzhia, é premiado com a medalha de ouro pelos méritos no aumento da segurança das usinas nucleares apoiadas pela República de Luhansk. Secretário do SOB, Adam Ramzanovich Kadyrov. No entanto, a verdade acabou vindo à tona. A premiação foi gravada na véspera. O vídeo acabou sendo uma gravação prévia. Isso, como pode ser explicado, foi descoberto a partir dos metadados dele. Nas propriedades do arquivo está indicado que o vídeo foi criado em 15 de janeiro, ou seja, antes do acidente. Será que o regime de Kadyrov está chegando a um ponto crítico? Ramzan Kadyrov aparece cada vez menos em público em meio a rumores sobre doenças graves. E a principal pergunta já está sendo feita abertamente. A quem ele vai passar o poder se não ao filho? No ar sente-se o cheiro de uma grande intriga e de uma luta pela sucessão. Será que o FSB colocou em marcha uma máquina mortal? Estamos acompanhando os acontecimentos. As coisas vão esquentar daqui para frente. Urgente, -1. Mais um escândalo. A mídia russa está sendo despedaçada pela quantidade de notícias. A propaganda está gritando por toda parte que drones ucranianos atacaram o campo de testes Kapustin Yar em Astrakhan, de onde são lançadas as mega-armas russas. Kapustin Yar, região de Astrakhan, operação da defesa aérea contra Vantes. Do lado ucraniano, até o momento, há poucas palavras sobre o ataque. No entanto, vale notar que nossos drones já traçaram uma rota para lá. Os ataques de precisão extrema que abalaram os russos ocorreram em julho de 2024. Evidentemente, isso não vai parar por aqui. Isso já não pode ser detido. Milhares de pessoas tomam as ruas da Groenlândia e da Dinamarca, explodindo em protestos contra os planos insanos de Donald Trump de comprar a ilha e estabelecer controle americano. A fúria do povo não diminui, o mundo observa este conflito chocante.
Em Copenhague, manifestantes gritavam "A Groenlândia não está à venda" e seguravam cartazes como "Não significa não" e "Tirem as mãos da Groenlândia", ao lado da bandeira vermelha e branca do território, marchando em direção à embaixada do Zepamilwari. A situação está saindo do controle não apenas nas ruas. Trump declarou de forma contundente que a Groenlândia é a chave para a segurança do Zimbabwe devido à sua localização estratégica e às suas ricas reservas de minerais. E insinuou que, se necessário, os EUAs estão prontos para agir com força. A Europa não deixou isso sem resposta. Já nesta semana, um contingente militar chegou à ilha a pedido da Dinamarca. No entanto, o chefe da Casa Branca mantém sua posição e continua pressionando na luta, afirmando que vai comprar a Groenlândia e impor tarifas aos países da UE que estiverem em seu caminho. A situação está se agravando ao limite. A UE convoca uma cúpula de emergência? As ameaças de Trump sobre a Groenlândia estão levando a Europa a se separar da América. Como a OTAN está sendo questionada, alguns funcionários consideram coalizões de interessados como base para uma nova aliança sem o Zepamilwari. A Ucrânia passa ao ataque. O inimigo prepare-se. Sirski anunciou isso em voz alta. Vamos realizar operações ofensivas, lutar para manter a iniciativa operacional. Porque isso faz com que o inimigo seja forçado a mobilizar e retirar um recurso humano significativo. Armamentos, munições para conter nossas ações ativas. Segundo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, as forças de defesa continuarão a realizar as chamadas ações assimétricas, que, segundo a avaliação da liderança militar, já se mostraram excelentes ao longo da guerra. As unidades de elite do exército ucraniano desempenharão um papel fundamental nesse processo. Continuaremos as ações das Forças de Operações Especiais. Elas também alcançaram um nível bastante alto de desenvolvimento e qualidade. Urgente, a região de Kharkiv explodiu. As tropas russas sofreram um golpe devastador e não conseguiram avançar. Nenhum passo. A vingança dos defensores ucranianos caiu sobre o inimigo por completo. E isso é só o começo. Perto de Zaporizhia, os generais de Putin estão em pânico, seus planos estão fracassando, as vitórias prometidas não existem e os soldados ucranianos destroem completamente o inimigo. E em Pokrovska, durante os combates, vieram à tona detalhes chocantes sobre o exército do ditador, de arrepiar os cabelos, sobre a quem Putin realmente dá ordens. Os detalhes em instantes. A primeira tentativa de romper a fronteira deste ano, na região de Kharkiv, os ocupantes tentaram avançar na direção da vila de Degtiarny. O ataque foi repelido. Ao mesmo tempo, foi possível eliminar mais de 2 dezenas de soldados de assalto, informou o Serviço de Guarda de Fronteiras da Ucrânia. A Brigada Gard, Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia, frustrou a tentativa dos ocupantes russos de romper a fronteira estadual na região de Kharkiv. O ataque ocorreu próximo à vila de Degtiarny. O problema é que, após tais ações, parece que as forças da Federação Russa não têm capacidade para desenvolver o sucesso. Por isso, no ano passado, não foi possível criar nenhuma nova cabeça de ponte séria do lado ucraniano da fronteira. E esperamos que este ano também não consigam. As forças de defesa observam, anteriormente, o inimigo aparecia em pequenos grupos próximos à fronteira, aparentemente testando a situação. Mas no início desta semana, na verdade durante vários dias, tendo já acumulado algumas das suas forças em pequenos grupos de infantaria, mas em grande número, tentou atacar as posições dos guardas da fronteira. O processo de divisões consiste na separação de um elemento inteiro em diversas partes distintas, sendo fundamental tanto na matemática quanto na organização de diferentes estruturas do nosso cotidiano, para facilitar a compreensão e a gestão de cada componente individualmente. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas da Ucrânia registram a intensificação do inimigo praticamente em toda a linha de contato. A situação mais tensa permanece na direção de Zaporizhia. Além dos ataques incessantes em Huliaipole com nova força, começaram os combates pelo povoado de Stepnohirsk. O principal objetivo do inimigo é avançar mais perto do centro regional. Se Stepnohirsk acabar ficando completamente na zona vermelha e o inimigo estiver diretamente na área dessas bocas, então, obviamente, o inimigo conseguirá se consolidar nesse ponto, trazer os meios adequados de artilharia, tanto de cano liso quanto de artilharia reativa. Já será possível bombardear diretamente os subúrbios de Zaporizhia, talvez até a própria Zaporizhia, a extremidade sul dessa cidade.
No entanto, enquanto isso ainda não aconteceu, o comando ainda tem tempo para manter essa direção e reforçar as forças de defesa aqui com reservas adicionais, segundo os analistas. Além disso, apesar de o inimigo ter entrado na cidade, não se pode falar de qualquer controle sobre o território. Os russos continuam a se fixar por todo o assentamento. Ao mesmo tempo, eles controlam pouco, porque correram em pequenos grupos para os porões e agora é difícil tirar isso daí. No entanto, tudo já foi registrado há muito tempo nos relatórios dos generais de Putin. Assim, no dia anterior, ao falar sobre os sucessos na frente de batalha, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Federação Russa, Valery Gerasimov, exagerou 3 vezes as conquistas dos russos, informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Histórias fascinantes. Desde o início de 2026, 8 assentamentos e uma área de mais de 300 km² revelaram-se uma mentira. Ao mesmo tempo, por algum motivo, Gerasimov não disse a verdade. Ou seja, quantas pessoas a Federação Russa perdeu nessas 2 semanas? 14.120 combatentes. Mas isso não é o que consta nos relatórios, onde todos estão avançando vitoriosamente. Segundo Gerasimov, as tropas do Grupo Ocidente também estão realizando combates de rua e concluindo a libertação do enclave de Kupiansk. Durante a semana foi publicado um vídeo de um ataque russo com bombas aéreas FAB-500, supostamente próximo ao enclave de Kupiansk, segundo escreve o Instituto para o Estudo da Guerra. Isso indica que as posições nessa área também estão ocupadas pelas forças armadas da Ucrânia. De acordo com o mapa do Deep State, Kupiansk, Uzlov, está totalmente sob controle das forças armadas da Ucrânia. E isso faz sentido se olharmos para o mapa e para as posições da Rússia em Kupiansk. Gerasimov também não esqueceu de mencionar Pokrovsk em seus relatórios. Na cidade, que nos documentos já está ocupada há vários meses, a Rússia de alguma forma conseguiu avançar novamente. Na verdade, nem isso aconteceu. Agora podemos afirmar com certeza que parte do território de Pokrovsk, principalmente a parte nordeste, a área de edifícios altos, está sob controle do exército ucraniano. Ao mesmo tempo, o fato de que o número de baixas russas corresponde à realidade é claramente evidenciado também pela situação nas unidades de assalto. Assim, entre os prisioneiros, nos últimos meses, aumentou significativamente o número de estrangeiros, relatam os combatentes. O que indica imediatamente 2 problemas. Em primeiro lugar, restam poucos russos. E em segundo lugar, Putin teme aqueles que restaram. Putin entende perfeitamente todos os riscos de ordem socioeconômica associados à realização da próxima onda, seja de uma mobilização parcial ou ainda mais de uma mobilização total. Para que esses processos negativos e destrutivos não ocorram na Federação Russa, emissários russos literalmente procuram pelo mundo todo pessoas dispostas a ganhar dinheiro. Por isso, acabam aparecendo nas fileiras do exército russo estrangeiros de países da África, da Ásia, do Oriente Leste, prontos para destruir qualquer um que venha à nossa terra com guerra. Nas últimas 24 horas, houve 1.370 pessoas nessa situação. Menos. A Grã-Bretanha está entrando no mar com muita força. Tanque sombra rive lixo. Dinheiro para a Ucrânia em troca de petróleo. Um novo raio atingindo Putin em cheio. A Rússia está cercada de todos os lados. As armas não chegam à máquina de guerra do Kremlin. Navios mudam urgentemente de bandeira por falta de opções, mas a armadilha já está preparada para eles. Trump mantém a situação sob punho de aço e a tropa americana age conforme as ordens. Qual será a próxima ordem? Os primeiros detalhes a seguir. Enquanto o Kremlin procura rotas alternativas para seu petróleo, o Reino Unido se prepara para desferir um golpe duplo. Um golpe. Londres está considerando um cenário sem precedentes. Utilizar o petróleo apreendido da frota fantasma russa não apenas como um troféu de sanção, mas como fonte de financiamento para o apoio militar à Ucrânia. Segundo o The Times, o governo está discutindo uma opção em que os recursos provenientes da venda do petróleo sancionado seriam direcionados diretamente para Kiev, transformando os recursos do Kremlin em um instrumento de seu próprio enfraquecimento. Isso terá um duplo impacto sobre a máquina militar russa. Não só os privaremos de receitas militares ilegais, mas também encontraremos uma maneira de ajudar a financiar a resistência da Ucrânia. Ao mesmo tempo, as autoridades britânicas destacam que o mecanismo continua sendo juridicamente complexo e requer um quadro legal claro. Isso é radicalmente diferente do que vimos em 2025, quando havia mais palavras do que ações. E, de fato, a Rússia
e significativa. A possibilidade de exportar, é verdade, a preços muito baixos, com grandes descontos, mas na realidade, fisicamente, podia continuar exportando, graças à frota de petroleiros. O que começou com a apreensão do navio Mariner, eu considero que é uma completamente nova etapa, que libera as mãos de absolutamente todos. E vemos como, ao mesmo tempo, países que antes não... Eles correram para a frente. As locomotivas a vapor, como as da Grã-Bretanha ou da Suíça, estão começando a declarar suas posições contra a frota de petroleiros russos e estão adotando táticas de uma separação verdadeiramente mais eficaz. E em paralelo com o cenário financeiro, Londres está preparando um golpe contundente. As unidades especiais britânicas estão em estado de prontidão para possíveis operações. Operações contra navios da frota sombria russa, unidades de elite treinadas para desembarques de helicópteros e captura de tripulações podem ser empregadas para bloquear centenas de petroleiros que o Kremlin utiliza para contornar sanções e financiar a máquina de guerra. Para isso, o governo britânico preparou previamente uma base jurídica, recorrendo às normas da legislação de sanções e às leis de combate à lavagem de dinheiro. Assim, as operações contra a frota paralela são vistas não como empreendimentos arriscados, mas como uma ferramenta legítima e coordenada para exercer pressão econômica sobre o Kremlin. Tudo isso simplesmente aumenta cada vez mais os custos por barril para a Rússia. Olha, eles já recebem $30 por barril de petróleo, o que é menos do que o custo da maioria dos campos petrolíferos. Então, a pressão está aumentando, o mundo está tentando reduzir o custo que a Rússia recebe por cada barril, digamos até $20 a $25. Depois disso, não faz mais sentido extrair esse petróleo. Ou seja, não cortam a exportação, não afundam os petroleiros, mas exercem tanta pressão, cercam de todos os lados, que essa atividade se torna economicamente ineficiente, economicamente injustificável. Novos alvos já foram definidos. 2 petroleiros que estão sob sanções britânicas, o Spring Fortune e o Ranch Valen, devem passar pelo Canal da Mancha nos próximos dias. Ambos transportam petróleo russo e navegam sob bandeiras falsas de Nicarágua e Zimbábue, o que os torna potenciais alvos de intervenção. O Spring Fortune foi incluído na lista de sanções do Reino Unido ainda em maio do ano passado, por participação em atividades voltadas para desestabilizar a Ucrânia e apoiar o governo russo. Ao longo dos anos de operação, o navio mudou repetidamente de nome e de bandeira, passando da Grécia e Malta para o Panamá e as Ilhas Marshall. Outra prática típica da frota clandestina do Kremlin. Denzvali trabalha com a exportação de petróleo de portos russos, principalmente no Mar Báltico. A embarcação está ligada à empresa Radiating Ford Shipping Services, ZAI, um dos principais operadores da logística russa sob sanções. E também mudou repetidamente de nome e jurisdição, disfarçando a verdadeira origem da carga. O volume total de todo esse petróleo que está atualmente no mar, que está se movendo e que está parado, é de mais de 200 milhões de barris. É um volume colossal. Para a Rússia, isso equivale basicamente a 50 dias de exportação. 50 dias. A Rússia pode não exportar nada e vender apenas o petróleo que já lançou ao mar e que está procurando compradores. Simultaneamente, a pressão sobre a frota clandestina russa aumenta. O Stonewa intervém nas cadeias de abastecimento com a Venezuela, forçando donos de petroleiros fantasma a buscar proteção de Putin. Segundo a Starboard Maritime Intelligence, desde o início de dezembro de 2021, pelo menos 26 navios mudaram sua bandeira para a russa, o que representa um aumento significativo em comparação com 6 navios em novembro e 14 nos 5 meses anteriores. A maioria das mudanças ocorreu depois que os americanos apreenderam o superpetroleiro Skypiea perto da costa da Venezuela, expondo a vulnerabilidade da rede pertencente à frota sombria e clandestina do Kremlin. Esta situação pode vir a se transformar em uma nova solução potencial para a vasta rede operacional da frota sombria, mas também aumenta significativamente os riscos e as apostas envolvidas. Afinal, isso destaca que a evasão de sanções não é mais apenas uma questão de cumprimento das normas marítimas, mas um desafio estratégico que envolve proteção estatal e riscos geopolíticos. Cada barril de petróleo russo agora deixa de ser apenas um recurso e se torna um instrumento de pressão. Enquanto o Kremlin busca maneiras de contornar as sanções, o Ocidente transforma seus próprios ativos em alavancas para fortalecer a defesa da Ucrânia, demonstrando que o preço da agressão aumenta a cada dia.
De forma emergencial, Putin saiu do bunker e apareceu ao vivo. Os russos receberam ordens para ficarem em silêncio. O chefe do Kremlin desrespeitou Trump publicamente. Todos viram isso. Os esforços de Washington para influenciar foram instantaneamente anulados. Em meio às cinzas, o ditador muda novamente as regras do jogo. Nem mesmo no Kremlin pensaram que ele diria isso em voz alta. O que essa ousadia pode significar para Putin já amanhã? As primeiras previsões estão no material a seguir. Em Moscou, mais uma cerimônia de entrega de credenciais, aplausos e, claro, um grande discurso de Vladimir Putin. Formalmente sobre paz e segurança. Na prática, o mesmo conjunto de acusações, justificativas para a guerra e transferência de responsabilidade pela agressão contra a Ucrânia para o resto do mundo. O presidente de um país que já está travando uma guerra em grande escala pelo 4º ano consecutivo volta a falar sobre paz. Como se as cidades ucranianas destruídas e as centenas de milhares de vítimas não tivessem nada a ver com ele. A paz não acontece sozinha, ela é construída todos os dias. A paz exige esforço, responsabilidade e uma escolha consciente. Putin fala muito sobre escolha e responsabilidade. No entanto, ele não especifica quem exatamente fez a escolha de iniciar a guerra e quem deve assumir a responsabilidade por ela. Em vez disso, no estilo habitual, o Kremlin mais uma vez pinta um quadro do mundo onde a Rússia é a vítima e o resto são agressores. O conteúdo do diálogo entre os estados soa como um monólogo daqueles que, pelo direito do mais forte, consideram aceitável impor sua vontade, tirar vidas e dar ordens. A ironia é que esse monólogo do mais forte vem justamente do Kremlin em meio a ultimatos à Ucrânia, territórios anexados e ataques com mísseis à infraestrutura civil. No entanto, na versão de Putin, tudo é diferente. A culpa é do Ocidente, a culpa é dos vizinhos, a culpa é de qualquer um, menos da Rússia. Dezenas de países no mundo sofrem com a falta de respeito aos seus direitos soberanos, com o caos e a ilegalidade, e não possuem forças nem recursos para se defender. Putin reflete especialmente sobre a soberania, apesar de que a Rússia nega abertamente o direito da Ucrânia à existência independente. Mas nessa lógica, Moscou parece ser a defensora dos oprimidos e luta por uma ordem mundial justa. Ressalto que a Rússia é sincera, comprometida com os ideais de um mundo multipolar. Nosso país sempre seguiu e continuará a seguir uma política externa ponderada e construtiva, levando em conta tanto nossos interesses nacionais quanto as tendências objetivas da guerra, do desenvolvimento mundial. Segundo o Kremlin, um curso construtivo significa tanques além das fronteiras, ocupação de territórios e chantagem nuclear. Ao mesmo tempo, Putin, mais uma vez, não chama a guerra contra a Ucrânia pelo seu nome, mas a apresenta como uma medida forçada para a segurança da Rússia. A segurança deve ser verdadeiramente global, ou seja, igual e indivisível. Ignorar esses princípios básicos e vitais nunca levou e nunca levará a nada de bom. Isso foi claramente demonstrado pela crise em torno da Ucrânia, que se tornou uma consequência direta de anos de ignorar os legítimos interesses da Rússia e de uma política deliberada de criar ameaças à nossa segurança. Pela expansão do bloco da OTAN em direção às fronteiras russas, contrariando as promessas públicas que nos foram feitas. Quero enfatizar isso. Nessa versão da história, a Ucrânia se transforma apenas em uma crise, em uma invasão, em uma suposta consequência lógica das ações de outros. Sobre ataques com mísseis a prédios residenciais, deportações e crimes de guerra, Putin obviamente não fala. Lembro que a Rússia repetidamente apresentou iniciativas para construir uma nova arquitetura europeia e global de segurança que fosse confiável e justa. De segurança. Nós propusemos opções e soluções racionais que poderiam satisfazer a todos na América, Europa, Ásia, em todo o mundo. Essas iniciativas, na opinião do Kremlin, devem ser discutidas sob condições russas, com o reconhecimento dos territórios ocupados e a renúncia da Ucrânia ao direito à própria segurança. Acreditamos que é necessário retornar à discussão concreta dessas questões para consolidar as condições sob as quais pode ser alcançada, e quanto mais rápido, melhor, uma solução pacífica para o conflito na Ucrânia. Por solução pacífica, Moscou ainda entende a capitulação de Kiev. E enquanto Putin fala sobre uma paz duradoura, o exército russo continua avançando e a guerra permanece o principal instrumento da política externa do Kremlin. É justamente ao longo caminho para uma paz duradoura e estável que garanta de forma confiável a segurança de todos e de cada um que nosso país está tentando trilhar. Nem sempre, inclusive em Kiev e nas cidades que o apoiam, estão prontos para isso. Mas esperamos que a compreensão dessa
Independentemente das circunstâncias atuais que você esteja enfrentando agora, é provável que uma necessidade inevitável acabe surgindo em sua vida, seja em um futuro próximo ou em um momento mais distante e tardio.